A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 11, Gênese Espiritual, 11.8, Doutrina dos Anjos Decaídos e da Perda do Paraíso. Tem o número 120, de observação, que é nota de Allan Kardec, quando na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade, afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam, então, elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemos-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decididos, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Aqui, Kardec traz para nós, então, uma colocação interessante, que a opinião dele era pessoal e controversível, quer dizer, há controvérsias. Mas ele publica na revista, faz uma divulgação para o público, para colher a opinião do público. Olha que interessante, olha que didática, olha que líder. Joga para o público tomar opinião, fazer ali as suas colocações, ver suas dúvidas, para ele ficar com aquela que fosse mais concorde com a opinião geral. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional, a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Aí, ele lança na revista, as pessoas vão fazendo os comentários, vão mandando as cartas para eles, outras mensagens foram sendo recebidas e juntou todo aquele conjunto, elas foram concordes. Essa teoria foi aquela que mais foi melhor aceita pelo grupo espírita, pelo público espírita, e da mesma forma foi com a teoria da raça adâmica. E ele chama isso de prova do controle universal. 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e, moralmente, pela purificação dos espíritos que os habitam. Veja bem, a Terra, de 1 milhão de anos atrás, era cheia de vulcões, terremotos, furacões, ou seja, cheia de abalos sísmicos violentos. De 10 mil anos atrás, não tinha tecnologia que temos hoje, teoricamente, né? De repente existiu uma civilização que foi extinta e perdemos tudo, mas, pelo que prova o contrário, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Hoje temos tecnologia. A Terra já está mais estável, já não tem tantos abalos sísmicos. Aí vem uma outra observação, mais uma. Precisa então passar pela depuração moral. E aí, essa necessidade é que vai fazer com que alguns espíritos tenham que emigrar para outros planetas, e espíritos melhorzinhos que estão em planetas inferiores vêm para cá, e até outros bons de planetas superiores vêm para ajudar a impulsionar a nova fase do progresso. A felicidade deles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta no adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que, com inteligência, podem eles fazer o mal. Então, não é só inteligência intelectual, não é só a capacidade intelectual e tecnológica. Tem que ter a predominância do desenvolvimento moral, senão fazemos mau uso. Hoje temos tantos meios de comunicação. Há pessoas que usam esses meios de comunicação para difundir mentira, notícias falsas, confundir a cabeça das pessoas. E há aqueles que procuram se esclarecer e há aqueles que procuram esclarecer. Tudo tem consequências. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender a hierarquia dos mundos, operam-se mudanças da sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações, conforme item 34 e 35, os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis,
que tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral. Tchau. Então, quem está querendo perseverar no mal, quem está querendo sempre que o mal esteja presente, o mal seja perseverante, tirar proveito do mal, não podem ficar num planeta que está evoluindo. Eles têm que ir para planetas onde eles vão dar vazão às suas maldades e talvez não tenham nem oportunidade de dar vazão às suas maldades. Uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertenceram, e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passaram a viver, ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho, suas pesadas faltas e seu voluntário endurecimento. Então, ao ir para planetas inferiores, como chegamos aqui na Terra, vamos passando por uma série de reencarnações. Estamos aqui há milênios, passando por encarnações cada vez mais delicadas, cada vez mais complexas, cheias de sofrimento, cheias de dor, para nos depurarmos, para, ao longo desses séculos, mais alguns séculos, nos tornarmos espíritos bons. Temos que ter cuidado agora para não sermos aqueles que difundem o mal, que pregam o mal, que falam o mal. Que serão tais seres, entre essas outras populações, para eles novas, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, ali vindos em expiação? Não é, precisamente para eles, um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Essa terra não lhes era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão ficar relegados por milhares de séculos até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra pode, de onde vieram, é uma como longínqua miragem, a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Veja bem, a terra hoje já é um paraíso comparado com ela há 100 anos atrás, em 1920, Segunda Guerra Mundial. Se colocarmos 150 anos atrás, 1870, não tinha nem carro. Portanto, nós vamos vendo que, olha, se a gente olhar há 120 anos para trás, se a gente for para um planeta há 120 anos para trás, olha que prejuízo a gente toma. Se a gente for para 500 anos para trás, descobrimento do Brasil. Se a gente for para um planeta 1000 anos para trás, Idade Média. Ou seja, vai ter sempre equivalência nesses planetas mais atrasados. Talvez não tenha tanta maldade, tanto recrudescimento do sentimento igual aqui, mas não é estar num planeta que você pode ter um computador, pode ter um tablet, pode ter um smartphone, pode ter um carro, pode ter até mesmo um avião. Entendem? Essa é a questão que a gente tem que ver. O que estaremos perdendo se sairmos da Terra para um planeta inferior? Porque sair para um planeta superior, isso é para muito poucos e só provavelmente vão para fazer curso e voltam. 44. Ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindo quer da erraticidade concernente a este mundo, quer de um mundo menos adiantado que mereceram abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontrará melhorado. Veja bem, tem um grupo de espíritos que só está criando problema. Vai para um planeta inferior. Nesse planeta inferior, tem um grupo de espíritos que já chegou a um patamar de bondade, de compreensão, que ao vir para cá, eles estão vindo para um paraíso. Eles ascendem. E tem um grupo de espíritos que estão num planeta superior, mas eles não se adequam lá. Mas aqui, para eles, é um castigo. Mas eles vão ser úteis. Eles vêm para cá. Então chega dois tipos de espíritos que chegam na Terra.
Chegam três no caso, né? Chega os que vêm por ascensão de um planeta inferior para este, e os que vêm de punição de um planeta superior para este. E vem aqueles que vêm por missões. São menor número, mas vêm também por missão. E assim vai impulsionando o progresso da Terra, vai impulsionando a reestruturação da vida aqui no planeta Terra. São, às vezes, parciais essas mutações, isto é, circunscrita a um povo, a uma raça. De outras vezes, são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. Então, pode ser dentro de um grupo, dentro de uma raça, dentro de poucas pessoas, assim como pode ser também um grupo bem maior, bem mais amplo de pessoas que vão saindo, que vão tendo que ocupar outros espaços. Ou seja, não tem uma regra fixa. Primeira coisa que nós temos que entender, não tem uma regra fixa. 45. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a Terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça ha desempenhado até hoje? Então, são aqueles espíritos que vêm para impulsionar o progresso, mesmo estando aqui em punição. Mas se eles continuarem repetindo os mesmos erros, os outros vão aprender as coisas boas com eles e vão passá-los. Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram, os espíritos que a compõem, eram mais adiantados que a Terra. Havendo entrado neste mundo numa nova fase de progresso, e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura desse progresso, já estariam deslocados a constituírem um obstáculo à marcha providencial das coisas. Fora, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram. Então, onde eles estavam, passava por uma transformação, uma nova fase surgia de progresso ético e moral e tecnológico, porque ambos, a partir de um certo tempo, começam a andar bem próximos, e sempre vai ter avanço tecnológico quando tem avanço ético e moral. Esses espíritos que não se adequavam àquela condição são retirados, outros vão para lá para substituí-los, e eles vão para planetas inferiores para impulsionar o progresso. E quando a Terra entra em uma nova fase de progresso, se aqueles exilados que vieram para ajudar o progresso não se adequam, vão de novo para o planeta inferior, lógico. Portanto, todos aqueles que constituem obstáculo para a marcha providencial das coisas, tá travando o progresso, eles então têm que ser retirados ou colocado neles uma série de limitações, mas normalmente são retirados para planetas inferiores. Relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimento, teve Deus razão para lhes dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Veja bem, hoje nós temos colheitadeira para colher uva, para colher café, para colher milho, para colher soja, para colher arroz. Temos plantadeiras, temos projeto de sistema de irrigação. Você vai para um planeta que não sabe nem o que é petróleo, nem o que é máquina, nem o que é eletricidade. Você tem que fazer tudo no braço. O máximo que você vai fazer é ensinar boi a puxar arado para você, puxar carroça. Mas arar terra puxado a boi, já parou para pensar quantos dias você leva para arar um terreno que um trator ara em algumas horas? Então, essas diferenças. Já falamos aqui em outra oportunidade dos carros automáticos que andam sozinhos. Então tem muitas coisas que surgem aqui que o homem apenas usa o intelecto. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviará um Salvador, isto é, um ser que a esclareceria sobre o caminho que lhe cumpria tomar para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador ele lhe enviou na pessoa do Cristo, que lhe ensinou
a lei de amor e lei de caridade, que ela, a raça, desconhecia e que seria a verdadeira âncora da salvação. Jesus veio para mostrar para nós, ainda rebeldes, recalcitrantes no erro, o caminho da redenção espiritual. O amor, o perdão, a renúncia é o ponto básico para nós interiorizarmos valores e podermos caminhar na direção da eternidade. Precisamos, pois, então, começarmos a refazer nossa caminhada, refazer nossa estrutura e procurar, então, alcançar metas superiores para as realizações superiores da nossa vida. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante, em determinado sentido, que espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos da Terra para desempenhar missões especiais proveitosas simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Aí, para que a gente possa crescer espiritualmente, sempre vem o Espírito Superior. Nós tivemos Sai Baba, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo Franco e tantos outros. Mas fulano, mais Beltrano, mais ciclano. Ninguém é perfeito. São espíritos que vêm aqui com a missão de nos ajudar, passam pelas nossas vicissitudes e, se errarem, quem julga é Deus, nós somos nós. O próprio Jesus já deixou assim: quem julga é meu Pai que está nos céus. Mas sempre vem aqueles espíritos superiores. Aí nós temos também Edir Macedo, Marcelo Rossi, R.R. Soares. São pessoas que estão trabalhando para evangelizar, para aliviar as dores e os sofrimentos das pessoas. E quantos na área da saúde, na área da tecnologia, na área da política, para tentar contornar obstáculos e dar melhor condições de vida para o povo. Tudo isso faz parte de um processo de crescimento. Deus sempre deixa nas mãos de homens bem preparados missões de ajudar a humanidade a progredir. 46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso. Assim como a promessa feita por Deus, suponhamos com efeito que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vierem desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vierem depois. Todas são estranhas umas às outras. Portanto, é importante nós pensarmos sobre isso. Se Deus promete um Salvador para o mundo, é porque tinha meios e mecanismos de resgatar as almas que já haviam morrido e as que viriam a morrer. E quando tem a reencarnação, todas já conviveram entre si das mais variadas formas, nas mais variadas épocas, nas mais variadas situações, criando elos de amor e de ódio para justificar as nossas ações de hoje, as atitudes que muitas das vezes tomamos. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem às mesmas almas, e estas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. Aí vem outra questão. Se o pai errou lá atrás, 4.000 anos atrás, o que a gente tem a ver com isso? Então, a questão é transmutar o entendimento, transmutar a compreensão, para nós podermos começar a visualizar e a entender novas situações, novos ideais e, com isso, podermos caminhar livremente para novas posturas mentais ao longo da nossa existência. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. Como que a gente vai ter uma mácula se a gente não existia na época daquelas faltas? A doutrina vulgar do pecado original implica, conseguintemente, a necessidade de uma relação entre as almas
ao tempo do Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Para ter razão de ser, as chamadas máculas, ou a mácula do pecado original, tem que ter a relação tanto das pessoas que estão hoje com a época de Adão, quanto das pessoas que estão na época de Adão com as que estão hoje, e principalmente na época do Cristo. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra ao tempo de Adão, e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar, e a cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem ele jamais conheceu. Aí a gente vai deparar que não é aqueles espíritos que vêm exilados para a Terra já tinham suas culpas, já tinham seus erros, já tinham seus crimes cometidos para ter que resgatar. Portanto, a interpretação mais racional desse pecado original, que eles chamam de pecado original, é peculiar a cada indivíduo e aquilo que eles fizeram na vida passada, e cada um arca com a sua responsabilidade segundo aquilo que ele conheceu, aquilo que ele cometeu, aquilo que ele fez. Não o que outro fez. O que o outro fez é o outro. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Dizei que essas almas, ou espíritos, renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca das suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, as que virão. Então, mas só então lhe dareis a missão um sentido real e sério, que a razão pode aceitar. Aí, é muito lógico. Se o Cristo veio trazer para nós um conjunto de situações, um conjunto de ideais superiores, só faz sentido se a gente for reencarnar para aprender depois. Porque ali, naquele momento, quantas pessoas conseguiram cumprir o que Jesus falava? Quantas pessoas conseguiram colocar em prática o que Jesus falava? Ali eles começaram a ouvir das encarnações vindouras, eles começaram então a buscar praticar. E tem gente lutando para praticar até hoje, mesmo tendo convivido lá naquela época. Seja com o Cristo, seja com os apóstolos. – 47. Um exemplo familiar, mais frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis, tornará os princípios que acabamos de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida assim. Em Nova Caledônia é um território francês ultramarino, que fica lá na região do Pacífico, na região das Polinésias e Micronésias. Pondo os pés desta terra longínqua, já sem dúvida compreendeste o papel que vos está reservado. Aqui a gente vai entender que esses 291 homens, eles estavam ali meio que apenados, não era que eles estavam lá voluntariamente, não. Vejamos. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio dessas tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai as palavras e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados, digo mais, para vos elevar à altura dos bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. Então estava na mão deles tomar atitudes condignas para que eles fossem bons colonos, bons cidadãos franceses. A nossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível.
Ficai, sabendo do mesmo modo que, justo e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Cada um deveria tomar a atitude compatível com a sua função, porque tinha uma disciplina e tinha uma justiça, que assim como a disciplina era rígida e severa, a disciplina também era justa e paternal, e sabia distinguir o vício da degradação. Portanto, eles deveriam ter cuidados na forma de agir. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe: infringistes as leis do vosso país, nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mando-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis pelo trabalho criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Portanto, eles já tinham cometido os erros e estavam ali para uma segunda chance e teriam que trabalhar para procurar ajudar a civilizar, entre aspas, né? Essa questão de civilizar os povos selvagens é uma coisa delicada, para, vamos chamar assim, de europeizar aquele povo da Nova Caledônia. Fica melhor, né? Sem crítica a Kardec, tá, gente? Temos que pensar na atualidade. Tendes uma bela missão a cumprir: levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte. Podeis melhorá-la, se o quiserdes, porque tendes o livre-arbítrio. Então, ali, diante daquele povo acostumado na vida relativa à Nova Caledônia, eles teriam que europeizá-los, fazer com que eles aprendessem a conviver como os europeus. Ou muitos desses soldados provavelmente preferiram aprender a viver como os novos caledônios, né? Provavelmente. Para aqueles homens, lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante? Não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de quem usou Deus falando aos espíritos exilados na terra? Portanto, ali ele foi mostrando para aqueles homens que eles deveriam tomar um novo comportamento, uma nova atitude, para melhor conviverem e viverem naquele meio. Desobedecestes as minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossas faltas, isto é, o céu. Então, a partir do momento que aqueles homens aprendessem a seguir as leis que os seus chefes queriam, eles poderiam retornar à pátria. Mas também poderiam se adequar àquele meio e passar a gostar de viver ali junto daquelas pessoas da forma que eles viviam. Ajudando-os a progredir, logicamente, aprendendo a ser disciplinados, aprendendo a ser ordeiros, a ser respeitadores, mas querer ficar ali. Não poderiam? Então nós temos que ver, e talvez não pudessem ficar a partir de um determinado momento que as leis fossem ser cumpridas para o retorno deles. Mas a gente tem que colocar ali as possibilidades, mas para ficar, você tem que conquistar certos padrões de equilíbrio, certos padrões de harmonia ética e moral junto daquela sociedade. E está sempre colaborando com aquela sociedade para que ela também cresça e aperfeiçoe. 48. À primeira vista, a ideia do decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se acha colocado. Então, as condições éticas e morais deles eram as mesmas, mas a lei
e seus superiores esperavam que eles agissem segundo a lei, segundo a disciplina, segundo a ordem, segundo os ditames da nova fase, para que eles pudessem se tornarem cidadãos verdadeiramente livres e não presos ao processo ao qual eles estavam. Ou seja, seguir o processo de se autoeducando, se autoaprimorando, no nosso caso, nascer, crescer, reproduzir, morrer, passar um tempo no plano espiritual, nascer, crescer, reproduzir e morrer, sequencialmente até que aprendamos a praticar as leis, tais quais elas devem ser praticadas. Ele está na situação do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos, certamente. Esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Mas ele vai passar e vai ter que seguir por um processo de autoaperfeiçoamento. Sentindo a impossibilidade de tomar outra atitude ou outras ações, terá que aprender a se trabalhar intimamente para se melhorar e ajudar aqueles que estão em torno dele a se melhorar. Esse é o processo, esse é o objetivo, essa é a meta. 49. Será crível, perguntamos agora, que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelos de virtude? Que vão abjurar repetidamente seus erros do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Por isso que é importante que a gente entender que o Kardec colocou: aquele que luta pela sua transformação moral é um verdadeiro espírita. Porque ele sabia que nós não conseguiríamos fazer essa transformação de um estalar de dedo. Portanto, todos sabiam que aqueles homens iriam cometer erros, iam cometer abusos e iam passar por novas punições também. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram imediatamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo o conservaram. As tendências que traziam um resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? Assim, Kardec deixa claro para nós que o chamado pecado original é aquelas tendências que nós temos que não aprendemos ainda a superar. Cada um de nós tem a sua. Cada um de nós temos a nossa tendência. Tiago deixou bem claro que cada um é tentado e engodado segundo a sua própria concupiscência. Faz-se então necessário que procuremos elevar nossos pensamentos aos céus, pedir apoio às forças divinas para que sejamos então impulsionados para o crescimento, para o aprimoramento e para o aperfeiçoamento nosso de cada dia ao longo da eternidade, para sermos verdadeiramente espíritos bons, justos e misericordiosos, para merecermos uma terra regenerada, para podermos estar junto de um planeta regenerado. Caso contrário, voltaremos no tempo para estarmos num planeta de expiação. A Terra, por enquanto, é prova, expiação, prova e regeneração. Se a gente cair num só de expiação, é de Idade Média para trás, só sofrimento. Procuremos, pois, então, trabalhar intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, para podermos herdar a Terra dos mansos e dos justos e dos puros de coração. Muito obrigado pela sua companhia, você que chegou até aqui. Estou meio fanho, com o nariz meio entupido. Muito obrigado pela sua consideração, pelo seu respeito. E que as bênçãos do Pai estejam envolvendo todos nós. E esperamos vocês no capítulo 12, Gênese Mosaica.